Você já parou para pensar no que realmente acontece quando dizem que você vai trabalhar menos, mas ganhar o mesmo? Será que isso é mesmo possível ou existe um custo escondido que ninguém está te contando? Hoje, uma proposta vem ganhando força no Brasil: mudar a escala de trabalho tradicional para um modelo mais leve, como a chamada escala 6 por 1. A promessa é tentadora, mas mais descanso, mais qualidade de vida, mais tempo com a família. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém está fazendo: quem paga essa conta? Porque na economia real não existe almoço grátis. O que parece um benefício hoje pode se transformar em desemprego, inflação e salários mais baixos amanhã. Neste vídeo você vai entender de forma clara, direta e sem enrolação como essa mudança pode impactar o seu bolso, o mercado de trabalho e o futuro do Brasil. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo. Você acha que trabalhar menos realmente melhora a vida? Ou tem algo de errado nessa história? Agora, presta atenção, porque o primeiro ponto que você precisa entender: ninguém está explicando direito o que está por trás da escala 6 por 1 e por que isso está sendo defendido agora. A escala 6 por 1, trabalhar 6 dias e descansar um, sempre foi comum em vários setores do Brasil, mas recentemente começaram a surgir propostas para alterar esse modelo, reduzindo a carga de trabalho semanal. E à primeira vista isso parece algo positivo. Afinal, quem não quer trabalhar menos? Mas é exatamente aí que mora o perigo, porque essa discussão não surgiu por acaso. Ela aparece em um momento em que o Brasil enfrenta crescimento baixo, aumento do custo de vida e pressão política por respostas rápidas para problemas complexos. E quando soluções simples demais aparecem para problemas difíceis, é bom desconfiar. Existe um fator importante aqui: narrativa. A ideia de trabalhar menos e viver melhor é extremamente poderosa do ponto de vista emocional. Ela conversa direto com o cansaço de milhões de brasileiros que acordam cedo, enfrentam um transporte lotado e chegam em casa exaustos. Só que emoção não paga conta. Na prática, qualquer mudança na jornada de trabalho mexe com os 3 pilares fundamentais da economia: produtividade, custo das empresas, geração de empregos. E quando esses 3 pilares são afetados, o impacto não fica só nas empresas, ele chega direto até você. Outro ponto pouco discutido: esse tipo de proposta muitas vezes vem acompanhado de pressão política e sindical. E aqui entra a pergunta importante que você precisa fazer: isso está sendo feito para melhorar a vida do trabalhador ou para atender interesses específicos? Porque quando uma política pública parece boa demais na teoria, mas ignora a realidade prática, geralmente alguém está deixando uma parte da história de fora. E é exatamente isso que vamos revelar agora: a ilusão de trabalhar menos e viver melhor. Existe uma ideia que soa quase irresistível: se eu trabalhar menos, minha vida automaticamente vai melhorar. Mas a realidade não funciona assim. E aqui é importante entender algo simples, quase básico, mas que muita gente ignora: renda vem da produção. Se você produz menos, alguém precisa compensar essa diferença. E existem apenas 3 caminhos possíveis: ou o seu salário diminui, ou os preços aumentam, ou os empregos são cortados. Não existe uma quarta opção mágica. Agora pense comigo: se uma empresa precisa manter o mesmo nível de produção, mas com menos horas de trabalho, ela terá 2 escolhas: contratar mais pessoas, aumentando o custo, ou exigir mais produtividade em menos tempo. E aqui entra um ponto crucial que raramente é falado: nem todo trabalho permite aumento de produtividade. Um garçom não consegue atender o dobro de mesas no mesmo tempo. Um motorista não consegue dirigir 2 rotas ao mesmo tempo. Um caixa de supermercado não consegue duplicar a velocidade sem gerar erro. Ou seja, em muitos setores, reduzir jornada significa reduzir produção real. E quando a produção cai, o preço sobe. É por isso que países que testaram redução de jornada com sucesso têm características muito específicas: alta tecnologia, mão de obra altamente qualificada, produtividade elevada. Agora compare isso com a realidade brasileira. Aqui, grande parte da economia ainda depende do trabalho operacional, presencial e pouco automatizado. Ou seja, aplicar a mesma solução em contextos completamente diferentes pode gerar o efeito oposto. E tem mais um detalhe importante: muitas pessoas confundem qualidade de vida com tempo livre. Mas qualidade de vida não vem do descanso. Ela vem de estabilidade financeira, segurança, acesso a bens e serviços, perspectiva de crescimento. E tudo isso depende diretamente da economia funcionando bem. Se você ganha menos ou se tudo fica mais caro, aquele dia livre a mais pode rapidamente virar ansiedade, dívida e insegurança. É duro ouvir isso, mas é necessário. Trabalhar menos só melhora a vida quando a produtividade sustenta isso. Sem produtividade vira ilusão. O impacto direto no bolso: salários menores e um custo de vida maior. Agora vamos sair da teoria e ir direto ao que realmente importa: o seu dinheiro. Porque no fim do dia não é sobre ideologia, é sobre o quanto sobra no seu bolso no final do mês. E aqui está a verdade que pouca gente fala com clareza. Quando o custo das empresas aumenta, alguém paga essa conta. E quase sempre esse alguém é o trabalhador. Vamos entender isso de forma simples: se a jornada de trabalho diminui, mas os salários continuam o mesmo, o custo por hora de trabalho sobe. Para a empresa, isso significa uma coisa:
Produzir ficou muito mais caro. E quando produzir fica mais caro, existe apenas algumas reações possíveis. Redução de salários, direta ou indireta. Pode não vir como um corte explícito, mas acontece de outras formas. Menos reajuste salarial, benefícios reduzidos, bônus que deixam de existir. Ou seja, você não vê o corte, mas sente ele. Aumento de preço. Se o custo sobe, o preço final também sobe. Isso significa mercado mais caro, serviços mais caros, custo de vida mais alto. E aqui está o paradoxo. Você trabalha menos, mas tudo custa mais. Demissões e enxugamento. Empresas começam a fazer contas. E quando não fecham, elas cortam. Menos contratações, mais exigências para entrar no mercado, aumento do desemprego. Especialmente para quem está começando ou tentando se realocar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Do que adianta trabalhar menos se você ganha menos, gasta mais e ainda corre mais risco de perder o emprego? Percebe como a conta não fecha? E tem um detalhe ainda mais preocupante. Esses efeitos não acontecem de uma vez. Ele vem aos poucos, silenciosamente. Primeiro os reajustes param, depois os preços começam a subir, depois surgem cortes e quando você percebe o padrão de vida já caiu. E aí já é tarde. É por isso que esse tema precisa ser discutido com responsabilidade, não só com base em em promessas bonitas, porque no papel tudo parece funcionar, mas na prática o impacto vem direto no seu bolso. E se você acha que isso já é preocupante, espera até entender o que acontece com quem realmente sustenta os empregos no Brasil. Pequenas empresas, o lado que ninguém está mostrando. Quando se fala em mudança na jornada de trabalho, muita gente imagina grandes empresas multinacionais e estruturas gigantes, mas a realidade do Brasil é outra. Quem sustenta o emprego no país são as pequenas e médias empresas, padarias, mercados de bairro, salões, oficinas, restaurantes, lojas. São esses os negócios que contratam milhões de brasileiros. E aqui está o problema: essas empresas não têm margem de erro. Diferente das grandes corporações, elas não têm caixa sobrando, acesso fácil a crédito, tecnologia avançada para automatizar processos. Elas funcionam no limite. Agora imagina o seguinte cenário. Você é dono de um pequeno negócio, tem 5 funcionários, precisa manter o atendimento funcionando todos os dias. Se a jornada muda e cada funcionário passa a trabalhar menos, você tem duas opções: contratar mais gente, sobrecarregar quem já está. Mas contratar mais gente significa mais salário, mais encargos, mais risco. E muitas vezes simplesmente não dá. Então o que acontece na prática? Redução de equipe. O empresário tenta manter o negócio vivo e para isso corta custos. Resultado: menos funcionários, mais trabalho para quem fica. Aumento da informalidade. Para fugir de custos e regras mais rígidas, muitos recorrem ao informal. Contratos sem registro, pagamentos por fora, menos direitos. Ou seja, exatamente o oposto do que foi prometido. Fechamento de empresas. E o pior cenário: o negócio não aguenta, fecha as portas. E quando uma pequena empresa fecha, não é só um CNPJ que some. São famílias sem renda, sonhos interrompidos, empregos que desaparecem. Agora pensa comigo. Se quem mais gera emprego começa a quebrar, o que acontece com o mercado de trabalho? Ele encolhe. E quando o mercado encolhe, fica mais difícil conseguir emprego, salários caem, oportunidades desaparecem. E aí, aquele benefício de trabalhar menos vira um problema muito maior. Esse é o tipo de efeito que não aparece em propaganda, mas aparece na vida real. E o mais preocupante, isso não para nas empresas. Esse impacto se espalha pela economia inteira. O efeito silencioso: menos produtividade, menos crescimento, mais crise. Existe uma palavra que parece técnica, distante, mas que define o futuro de qualquer país: produtividade. E aqui vai uma verdade que pouca gente fala de forma clara: nenhum país enriquece sem aumentar sua produtividade. É ela que determina salários maiores, mais empregos, preços mais acessíveis, crescimento econômico. Agora pense comigo: se você reduz a quantidade de trabalho sem aumentar a produtividade, você está produzindo menos. E quando um país inteiro começa a produzir menos, o impacto não é imediato, ele é silencioso, mas é devastador. Menos riqueza sendo gerada, a economia funciona como uma engrenagem. Empresas produzem, vendem, geram, lucram, pagam salários, investem e crescem. Se a produtividade diminui, essa engrenagem desacelera. Resultado: menos dinheiro circulando, menos investimento. Empresas e investidores começam a perceber custo mais alto, menor retorno, mais risco. E o que elas fazem? Param de investir ou vão para outros países. E investimento é o que gera novos empregos, inovação, crescimento. Sem isso, o país trava. Estagnação econômica. Esse é o cenário mais perigoso. A economia não cresce, mas os custos continuam subindo. Resultado: salários parados, inflação persistente, perda de poder de compra. E isso cria um ciclo difícil de sair. Agora deixa eu te mostrar algo que ninguém explica. Esse tipo de problema não explode de uma vez. Ele acontece em câmera lenta. Você não percebe no primeiro mês, nem no segundo, mas depois de um tempo começa a sentir. Tudo parece mais caro, o dinheiro rende menos, oportunidades somem e aí vem aquela sensação: parece que o país não anda.
E não anda mesmo, porque a produtividade é o motor da economia. Sem ela não existe crescimento sustentável. E aqui está o ponto central. Trabalhar menos só funciona quando o país já é altamente produtivo. Caso contrário, vira um freio no desenvolvimento. E o Brasil hoje ainda luta justamente com o problema oposto, baixa produtividade. Agora, depois de tudo isso, surge a pergunta mais importante de todas. Se os riscos são tão claros, por que essa ideia continua sendo defendida? Quem realmente se beneficia com isso? Depois de tudo que você viu até aqui, fica impossível não fazer uma pergunta mais importante. Se isso pode trazer tantos efeitos negativos, por que essa ideia continua sendo defendida com tanta força? E aqui a resposta exige frieza, não emoção, porque nem toda proposta popular é, de fato, benéfica no longo prazo. Narrativas políticas. Propostas como essa têm um apelo enorme. Elas são fáceis de entender, fáceis de vender e geram identificação imediata. Trabalhar menos e viver melhor. Não precisa de explicação. Isso gera apoio rápido. E em um cenário político, apoio é perder. É poder. Mas o problema é que políticas públicas não podem ser guiadas apenas pelo que soa bem, e sim pelo que funciona na prática. Alguns grupos também se fortalecem com esse tipo de mudança. Maior dependência de regras, mais necessidade de mediação, mais controle sobre as relações de trabalho. E quanto mais complexa a estrutura, maior o poder de quem a controla. Pode parecer contraditório, mas algumas grandes empresas conseguem se adaptar melhor. Elas têm tecnologia, capital e estrutura. Enquanto isso, pequenos negócios sofrem. Resultado, menos concorrência. E quando a concorrência diminui, quem sobra cresce mais. Agora vamos à pergunta final e mais importante. E o trabalhador comum? Será que ele realmente sai ganhando? Ou será que, no longo prazo, ele paga a conta de uma promessa que parecia boa demais? Porque no final a realidade é simples. Não existe benefício sem custo. Não existe mudança econômica sem consequência. E não existe solução fácil para problema complexo. Conclusão. Se tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo é: boas intenções não garantem bons resultados. A ideia de trabalhar menos pode parecer justa, humana e necessária. E em alguns contextos ela realmente funciona. Mas quando aplicada sem considerar a realidade econômica de um país, ela pode gerar exatamente o oposto do que promete. Salários mais baixos, custo de vida mais alto, menos emprego, menos oportunidades. E tudo isso afeta diretamente quem mais precisa, o trabalhador. Então, antes de apoiar qualquer mudança, faça a pergunta que pouca gente faz. Isso funciona na prática ou só parece bonito no discurso? Se esse vídeo te fez pensar, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa entender esse tema e comente aqui abaixo. Você acredita que reduzir a jornada de trabalho ajudaria ou prejudicaria o Brasil? Sua opinião é importante e esse debate precisa acontecer com responsabilidade. E se você quer continuar entendendo o que realmente impacta a sua vida, seu dinheiro e seu futuro, se inscreva no canal, porque aqui você não recebe promessa bonita, você recebe realidade.